En Brasil, los requerimientos nutricionales de cabras y ovejas han sido poco estudiados, y los de la alimentación se han basado en los estándares estadounidenses tradicionalmente conocidos, que investigan las exigencias de estas especies animales. Estas exigencias nutricionales están influenciadas por varios factores, como las condiciones ambientales, el nivel nutricional, la raza, las especies, entre otros. Por lo tanto, las informaciones sobre los requerimientos nutricionales de pequeños rumiantes de climas templados son inapropiadas para realizar evaluaciones y cálculos en animales explotados en las regiones semiáridas de Brasil. Importancia de la nutrición en caprinos y ovinos en la región semiárida brasilera. La producción de pequeños rumiantes en la región semiárida de Brasil se caracteriza por ser con animales cruzados o nativos, en su mayoría criados bajo un régimen extenso. Sin embargo, cuenta con un crecimiento constante en el número de sistemas semi-intensivos. La caatinga, un forraje nativo del ecosistema semiárido típico, es la fuente más importante de alimento para estos rebaños y constituyen el 90% de la dieta animal. A pesar de la baja capacidad de carga de este tipo de vegetación, el desafío de este tipo de explotación es adoptar sistemas de producción cada vez más sostenibles y competitivos. Para conocer más de las investigaciones realizadas en cabras y ovejas por la empresa brasilera de pesquisa agropecuaria Embrapa, TV Agro se desplazó hasta la ciudad de Sobral, en el estado de Ceará, a unos 231 kilómetros de su capital, Fortaleza. Aqui nós estamos no Centro Nacional de Pesquisa de Caprinos e Ovinos da Embrapa, que está localizado em Sobral, no estado do Ceará. E aqui nós desenvolvemos inovação tecnológica e social voltada a pequenos produtores de caprinos e ovinos do país. O Ceará, que é o estado onde Sobral está localizado, já foi um grande exportador de peles de caprinos e ovinos na época que esse centro foi instalado aqui. O Ceará também é o terceiro maior produtor de caprinos e ovinos do Nordeste, que é a principal região produtora do país, e por isso o centro está localizado aqui no estado. El manejo nutricional de los rumiantes es, sin duda, el principal factor de impacto en el costo de un sistema de producción animal, ya que está directamente relacionado con el éxito y el logro de índices zootécnicos satisfactorios. Y hoy en día la utilización y las diferentes estrategias de alimentación siguen siendo el gran desafío de la nutrición animal, teniendo en cuenta los requisitos nutricionales de las diferentes categorías de rumiantes y sus respectivas etapas fisiológicas. A Embrapa foi criada em 1975 com o objetivo de tornar o país autossuficiente em alimentos. Então vários centros foram instalados, cada um com sua missão, com o objetivo de fazer essa produção mais eficiente e maior. Esse centro especificamente foi criado para melhorar a produção de caprinos e ovinos. Então, periodicamente, a Embrapa consulta os produtores, consulta todo o ambiente produtivo para definir quais são os principais problemas que serão enfrentados pelos pesquisadores, e a partir daí que as pesquisas são feitas e os resultados são entregues. Usualmente, os grandes produtores, eles têm condição de fazer as pesquisas, eles estão associados a grandes empresas. Então, há uma possibilidade desses produtores avançarem em inovação tecnológica sem o apoio do governo. Para os pequenos agricultores, é muito caro e o risco é muito alto de desenvolver pesquisas dentro de suas propriedades. Então a Embrapa existe para isso, para apoiar esses produtores em pesquisas estratégicas para que as produções aumentem, e a Embrapa, como uma empresa do Estado, assume o risco e o custo dessas pesquisas. Bom, o maior problema dos produtores hoje é um problema não tecnológico. Ele está voltado para a organização do setor e acesso ao mercado. Superado esses problemas, e nós temos hoje no país vários ambientes produtivos com cooperativas já estruturadas, já acessando ao mercado, o maior problema passa a ser o problema tecnológico. Controle de verminoses, alimentação, melhoramento genético animal e vegetal estão entre os mais importantes.
Ao longo desses 45 anos que a Embrapa está localizada aqui em Sobral, nós passamos por 3 estágios diferentes. O primeiro, onde a gente tinha como desafio entender como que esses animais se comportavam nesse ambiente semiárido, entender como é que a vegetação poderia ser explorada para a produção de caprinos e ovinos. Numa segunda onda de demandas, né, o setor começou a se especializar e as pesquisas começaram a ficar mais especializadas nos sistemas de produção. Alimentação, sanidade, qualidade dos produtos. E nesse momento nós estamos vivendo uma terceira onda de demandas que inclui também a parte social. Então a Embrapa hoje também atua no fortalecimento da governança dentro dos territórios, atua em inovação social, melhorando o empoderamento e a autonomia dos produtores para facilitar a organização e também o acesso ao mercado. Aunque requieren los mismos principios nutricionales, los requisitos para la alimentación de estas dos especies son distintas, dadas las diferencias entre estos animales y otros rumiantes domésticos. Estas diferencias deben considerarse para varios aspectos, tales como actividad física, composición de la leche, composición de la canal, hábitos alimenticios, selección de alimentos, requerimientos de agua, trastornos metabólicos y parásitos. Bom, o Acesso Nutri ele surgiu de uma demanda voltada para a alimentação animal. A alimentação ela é muito importante, não somente porque ela influencia na qualidade do produto, quer dizer, a alimentação está diretamente relacionada à qualidade do leite, na qualidade da carne, mas também nos custos de produção. Cerca de 70% a 80% do custo da produção é da alimentação. E os produtores tinham uma demanda por entender de que forma que eles podiam usar melhor os recursos alimentares, com mais eficiência, para seus sistemas de produção. E como nós vivemos numa região semiárida, de uma vegetação nativa, extremamente diversificada, havia necessidade de se entender qual a qualidade dessa dieta que os animais estavam consumindo para orientar os produtores na produção de rações, de suplementos que pudessem cobrir as deficiências. Então, essa tecnologia ela usa uma análise das fezes dos animais, que é o material mais fácil de ser coletado e que tem uma relação direta com o que o animal está consumindo. Então, com o uso da tecnologia do infravermelho próximo, que é uma tecnologia que foi desenvolvida nos Estados Unidos, a gente consegue, a partir da química das fezes, saber o que o animal está consumindo no pasto, de proteína bruta, de energia. E a partir desse diagnóstico, nós conseguimos orientar os produtores qual a melhor forma de alimentá-los para cobrir as deficiências com o menor custo possível. A pastagem nativa aqui no Brasil e em vários lugares do mundo, ela é muito rica, tanto em diversidade quanto em qualidade. A questão é que nós temos uma diversidade muito grande na época que está chovendo e na época seca há muito tempo com pastagem de baixa qualidade. Então é muito importante que os produtores usem outros recursos, dentre eles o plantio de espécies anuais como milho, sorgo, milheto, para que possa se fazer silagens ou fenos, ou mesmo o uso de alimentos concentrados, de grãos, como é o caso do milho, do farelo de soja, para complementar essas deficiências que o pasto nativo não oferece. E aí nesse sentido é que o Acesso Nutri entra. Ele faz uma orientação dos produtores da quantidade e da mescla desses alimentos que torna essa alimentação mais eficiente e com menor custo. Aqui no Nordeste nós temos uma vegetação muito característica que chama caatinga. É uma vegetação nativa, com uma alta biodiversidade. Nós temos hoje 80, 100, 120 espécies dependendo da região. Que numa época de chuva, uma época onde esses pastos proliferam e se multiplicam, e oferece uma alimentação de altíssima qualidade para os animais, altamente diversificada. Na época seca, essas plantas elas perdem o seu valor nutritivo, elas secam, elas fecham o ciclo pela falta de água. Nós passamos 7 meses sem chuvas e é nesse período que se precisa complementar essa alimentação dos animais com os pastos cultivados. Os pastos cultivados, aí nós trabalhamos em duas perspectivas. Um que é o pasto cultivado anual, que aí está o milho, está o sorgo, o milheto, onde você planta, colhe e conserva esse material para utilização na época seca. E os pastos que são perenes, que são as gramíneas, como essa aqui, por exemplo,
onde você planta e ela permanece, né, sendo manejada por muito tempo. Normalmente essas plantas nós utilizamos para fazer o enriquecimento da pastagem nativa. Coloca-se dentro da pastagem nativa em harmonia com o ambiente. As outras plantas que são anuais, elas são plantadas em áreas menores, normalmente as áreas mais férteis da propriedade, para produzir um grande volume de alimento, para que seja conservado e utilizado em um outro momento. Otro factor influyente hoy en día, no solo en la calidad de los forrajes, sino también en el desempeño de estos animales, es el calentamiento global, y que gracias a sus cambios drásticos en las temperaturas, a las largas sequías y a las fuertes lluvias, han llevado a los investigadores a buscar otras alternativas para alimentar a estos animales. Bom, do ponto de vista das mudanças climáticas, eu colocaria 2 pontos. Bom, como nós estamos numa região que já é uma região muito seca, né, nós costumamos dizer que essas zonas secas são verdadeiros laboratórios para as outras áreas úmidas. Nós imaginamos que a situação que nós temos aqui de baixa precipitação, de irregularidade na distribuição de chuva, ela vai se refletir nessas regiões mais úmidas em alguns anos. Então, hoje, por exemplo, o programa de melhoramento genético de forrageiras que nós temos aqui no Nordeste, nas zonas secas, e aqui na Embrapa Caprinos e Ovinos, nós imaginamos que vão ser as forrageiras que vão ser utilizadas nas zonas mais úmidas. Por outro lado, o Nordeste também sofre com essas mudanças climáticas. Os anos estão cada vez mais imprevisíveis em termos de chuva, a irregularidade na distribuição também é um grande problema. Nós passamos 6 anos aí de grande seca aqui no Nordeste, né? Então, o que nós recomendamos para os produtores é que essa preocupação com a reserva, principalmente de alimento para os animais, ela tem que ser redobrada. Então, nós orientamos, por exemplo, que os produtores tenham um alimento reservado para 2, 3 anos, né, para que consiga ter um tamponamento de algumas situações, né, de secas intensas que podem aparecer e que certamente vão ficar mais frequentes. Como lo vimos anteriormente, por medio de estas investigaciones, lo que se busca es ser más eficientes en la nutrición de las especies caprinas y ovinas. Es por esta premisa que Embrapa brinda otras alternativas de alimentos más accesibles para los productores. Sim, aqui nós vamos apresentar a mistura múltipla, que é um suplemento mineral utilizado na época seca do ano, com a principal finalidade de manutenção do peso dos animais e melhoria da qualidade digestiva da pastagem seca. A mistura múltipla ela é composta basicamente por 6 ingredientes. Uma fonte de energia, que nesse caso é o milho triturado. Uma fonte de proteína, que nesse caso é a farela de soja, mas pode ser também a raspa de mandioca ou a torta de algodão. O sal comum, que vai ser o regulador de consumo da mistura múltipla pelos animais. Um suplemento mineral que contém macro e micronutrientes utilizados pelos animais. A ureia, que é uma fonte de nitrogênio. E o sulfato de amônio, que é uma outra fonte de nitrogênio necessária para as bactérias do rumen do animal. Esses 6 ingredientes misturados, eles são fornecidos para os animais sempre na época seca do ano, para melhorar a composição da microbiota ruminal e, com isso, melhorar a qualidade da digestão da pastagem nesta época. Bom, aqui no Brasil, a época seca do ano, no Nordeste principalmente, dura entre 6 e 8 meses. Então, nós recomendamos que a mistura múltipla seja fornecida a partir do momento que o produtor identifique uma redução na qualidade da pastagem, ou seja, que a pastagem comece a ficar seca. E quando tiver o retorno das chuvas, o produtor deve suspender o fornecimento da mistura múltipla, porque a mistura múltipla deve ser fornecida apenas na época seca do ano. O preparo da mistura múltipla é bastante simples e pode ser feito pelo produtor em qualquer ambiente, contanto que seja um ambiente seco e limpo. A gente tem que sempre fazer a mistura múltipla colocando o ingrediente do ingrediente em menor quantidade para o ingrediente em maior quantidade. Nesse caso, a gente vai começar misturando o sulfato de amônio,
com a ureia. É importante lembrar que esses ingredientes absorvem certa umidade. Então, caso o ingrediente esteja empelotado ou empedrado, antes de fazer a mistura, a gente tem que quebrar essas pedras, deixando o mais pó possível. Depois de misturar a ureia e o sulfato de amônio, nós misturamos o farelo de soja. O suplemento mineral. O sal comum. E, por fim, o milho. A mistura estará pronta quando você tiver a certeza que todos os ingredientes estão muito bem homogêneos, sem uma concentração maior de um ingrediente ou outro. Garantindo que a mistura está bem homogênea, ela já pode ser fornecida para os animais. Um detalhe importante, além disso, o milho e a soja também devem estar o mais farináceo possível para que o animal não fique selecionando estes alimentos no coxo quando for fornecido. E nós não devemos nos preocupar com a questão da adaptação ao uso da mistura, que essa é a grande diferença dessa mistura. O animal pode começar a consumi-la hoje mesmo, na sua totalidade, e caso acabe a mistura, a gente não tem que fazer uma readaptação no fornecimento. Essa mistura é de uso contínuo e direto pelo animal até o início da época das chuvas. A quantidade a ser fornecida para os animais, nós calculamos que é 4% do seu peso vivo. Um animal de 40 quilos consome 160 gramas por dia. E esse fornecimento pode ser feito no coxo para todo o grupo de animais. O sal comum acrescentado nessa mistura garante que o animal vai consumir apenas a quantidade necessária para aquele dia. É um regulador de consumo. Aunque el trabajo por parte de esta empresa ha sido constante, aún se encuentran productores muy arraigados a sus tradiciones y que creen poco en la aplicación de las nuevas tecnologías. Es por esto que Embrapa ofrece distintas alternativas para que los productores accedan a las informaciones y sean más eficientes en sus explotaciones. Bom, o processo de inovação, à medida que você oferece uma inovação tecnológica para os produtores, existem dois caminhos possíveis. O primeiro, quando esses produtores já estão com um processo de organização definido, já estão com acesso ao mercado, essa tecnologia é mais facilmente absorvida, porque ela promove ganhos incrementais, né, em relação ao que os produtores estão fazendo. Os produtores que não têm uma organização formal e que, portanto, não conseguem fazer um bom negócio com seus animais, esses produtores já têm mais dificuldade de adotar. De qualquer forma, a inovação, quando ela entra no sistema de produção, ela gera uma ansiedade muito grande, né, um pico de utilização. A partir desse momento, a fase que nós estamos passando agora é de ajuste da tecnologia junto aos produtores, porque ela foi desenvolvida num ambiente experimental, até que de fato entre numa estabilização do uso da inovação. Então, fatalmente, isso é muito importante, os produtores têm que influenciar nessa tecnologia, para que ela fique mais adequada aos sistemas de produção. Sim, o que a gente imagina com essa tecnologia é que, para os pequenos agricultores, o que nós temos feito aqui no Brasil é contar com o apoio do governo. Então o Estado
supre a necessidade do programa para atender regiões. E para os grandes produtores, o sistema tem condição de fazer a orientação por propriedade. Então há um serviço que pode ser customizado para o produtor e é um serviço que pode atender uma região inteira e aí beneficiar vários pequenos produtores nesse contexto. Estas investigaciones pueden adaptarse a cualquier país del trópico que posea características similares a las de Brasil. Y esperan por medio de estas que se puedan replicar estos modelos y ser más eficientes en la producción de cabras y ovejas en toda Latinoamérica. Eu acho que a Colômbia tem uma situação muito parecida no Brasil. Nossos sistemas de produção também não são muito tecnificados, mas nós temos ambientes onde essas produções estão consolidadas. Um trabalho feito pela Universidade do Texas, dos Estados Unidos, mostrou que essa tecnologia do acesso Nutri, por exemplo, que eles têm modelos também para os Estados Unidos, eles puderam ser utilizados na Mongólia. Então há uma possibilidade, como você trabalha com a química fecal no caso do acesso Nutri, que esses modelos desenvolvidos para o Brasil possam ser adaptados para outros países. E fatalmente outras tecnologias que estão especificamente ligadas ao animal, ao produto, elas são transversais, elas independem do ambiente. Então com alguma adaptação, nós imaginamos que essas tecnologias que são tropicais, elas podem ser adaptadas a qualquer outro país dessa faixa tropical do mundo. Bom, o que nós podemos dizer é que a cada dia que passa, nós precisamos tanto aumentar a nossa produtividade para melhorar o resultado da propriedade, como também cuidar do meio ambiente. Nós temos visto um índice de degradação de áreas numa velocidade muito grande e essas tecnologias, além de trazer maior produtividade, elas também ajudam a conservar o ambiente. Na medida que o produtor aprende a manejar melhor sua propriedade, na medida que o produtor usa com mais eficiência os recursos disponíveis, ele não só reduz o custo e aumenta o ganho, como também ajuda a ter uma produção mais sustentável. Então o futuro da produção não só de caprinos e ovinos, mas de qualquer outro animal depende desse binômio de produtividade e de conservação do meio ambiente. Bom, como nós somos um centro nacional, a gente enxerga o país todo em relação à produção caprina e ovina, O que nós estamos observando nesse momento é uma consolidação dos polos de produção. Várias cooperativas muito bem consolidadas, processos de agregação de valor com o abate dos animais, com o processamento em queijos, e é um mercado comprador. O Brasil hoje é um importador de carne ovina e caprina, é um importador de queijos de cabra e de ovelha, e nós vemos assim num futuro muito próximo a superação dessas importações e há também já um interesse internacional na carne caprina e ovina e nos produtos lácteos brasileiros. Então nós imaginamos que num período de tempo curto, além da autossuficiência do país, os produtores vão estar preparados para avançar em outros mercados compradores. Bom, nós temos plena convicção que nessas zonas mais secas, propriedades pequenas, os caprinos e ovinos são, sem dúvida nenhuma, um grande esteio de produção. Ao longo do mundo, nós observamos em todas as zonas secas, os caprinos e ovinos, os pequenos ruminantes, como chamamos, são fatores de inclusão social, são fatores de segurança alimentar. E aqui no Brasil não é diferente. Mas nós queremos mais do que isso. A nossa visão de futuro é que essa atividade ela deixe de ser uma atividade simplesmente de segurança alimentar para virar uma atividade que de fato traga mais renda para os produtores e que eles possam viver dignamente dessa atividade. Esse é um pensamento não só da Embrapa, hoje é um pensamento do governo do Brasil, de fortalecer o trabalho no Nordeste, fortalecer o processo de inovação para que esses agricultores consigam ter uma vida mais digna. E a gente tem plena convicção também que isso só pode se dar pelo conhecimento, pela inovação tecnológica, pela inovação social, não somente a tecnologia, mas na parte de organização, na parte de agregação de valor, agroindústria e acesso ao mercado. E aí, obviamente, a gente conseguindo fazer todo esse link entre esses pontos, nós conseguimos garantir que esses produtores permaneçam nas propriedades, que a sucessão possa ser feita, que seus filhos possam continuar produzindo e tendo uma vida melhor e digna.